Bom, pessoal, vamos ver alguns exemplos então envolvendo a parte inicialmente de associação de memórias, tá? E depois eu vou mostrar para vocês no DIDS como é que a gente pode verificar se a nossa associação faz ou não faz sentido. Mas basicamente o que a gente quer fazer são os dois tipos de associação, né? Uma associação que vise aumentar o número de posições da nossa memória, ou uma associação que vise aumentar o tamanho da palavra, tá? A gente vai iniciar com um exemplo envolvendo o aumento do tamanho da palavra, que é uma coisa bastante simples de acontecer, tá? Eu vou estar usando aqui memórias RAM de uma forma geral, só como exemplo, para ressaltar o que a gente faria em termos de sinais de controle, mas o mesmo princípio se aplicaria tranquilamente para memórias ROM, tá? Não há diferença sensível, exceto no que se refira aos diferentes sinais de controle que vão estar envolvidos na operação. Então vamos primeiro fazer uma associação então visando a questão aqui de aumento do tamanho da palavra, tá? Então vamos lá. Então, de novo, a ideia aqui basicamente é que a gente queira usar mais de um chip para fazer a criação de memórias onde o tamanho do dado armazenado seja superior ao tamanho de um chip individual. Então, começando aqui com um exemplo, né? Suponha que a gente queira fazer o seguinte, né? Criar uma memória de 1K por 8, tá? Então até já vale ressaltar esse 1K por 8, né? 1K a gente está se referindo à quantidade de posições da memória e 8 bits ao tamanho justamente da palavra que a gente quer desenvolver, usando os seguintes chips. Então aqui no caso eu vou ter dois chips com 1K por 4, tá? Então é isso que a gente quer realizar, tá? Eu quero criar isso daí de uma certa maneira usando esses chips, tá? Já vale a pena destacar, tá, gente? Então, a título de observação, que de novo, quando eu falo 1K por 8, eu estou usando aqui a identificação da quantidade de posições, tá? E aqui a gente está falando de tamanho de palavra, ok? Quando eu falo 1K, eu não estou me referindo a 1000, né? 1K que sempre eu tenho que considerar que eu estou trabalhando com múltiplos de 2, né? Então aqui eu estou falando em 1024 posições, tá, gente? Que seria aqui o nosso múltiplo mais próximo, que seria 2 aqui, 2 na 10, tá? Então, na verdade, isso daqui é a mesma coisa que 2 na 10. Depois a gente vai ver que isso daqui é importante porque isso daqui determina o tamanho do barramento de endereços, né? Então, eu sei aqui que necessito de 10 vias de endereço. Então eu estou trabalhando aqui com as vias de endereço indo de A9 até A0. Ou como a gente costuma representar também, né, de A9 até A0, ou ainda, né, A9 até 0, tá? Então todas essas nomenclaturas aqui servem para referenciar que a gente tem um barramento de 10 fios, tá? Na verdade aqui esse 9 não é sobrescrito, é assim mesmo, tá? Não sei porque eu desenhei lá em cima. De A9 até A0, tá? Que me dá as 10 vias de endereço que eu preciso para endereçar 1024 posições. Ou eu posso referenciar dessa forma compacta de novo, que me refiro aqui ao fato de existir um barramento de 10 fios, tá? O tamanho da palavra eu tenho 8 bits, então eu vou dizer que eu tenho os bits de D7 até D0, perfeito? Então esse tipo de associação é bastante simples, tá, pessoal? Basicamente o que a gente vai fazer é o quê? A gente vai colocar parte do barramento de dados num dos chips e parte da palavra, melhor dizendo, que é o barramento de dados, tá? Em um dos chips, tá? Os 4 bits mais significativos em um dos chips e os 4 bits menos significativos em outro dos chips, tipicamente, tá? Então para eu fazer essa associação, em essência, é bastante simples. Eu vou ter os dois CIs aqui, eu vou desenhar aqui para vocês os CIs, tá? Vou ter os dois CIs. Ok? Nesse CI aqui, em cada um dos CIs eu vou ter meus barramentos de A9 a 0, tá? Então eu vou chamar esse daqui de CIA, certo? Eu vou ter o chip select dele
e eu vou ter aqui o write enable, tá? Que são sinais de controle, e aqui eu vou ter dentro dele, né, o meu barramento de dados. Então vou usar essa anotação aqui mais compacta, tá, para indicar meu barramento de dados, que me diz que o meu chip tem 4 bits de dados que ele consegue armazenar por posição. Vou desenhar o segundo chip aqui. Tá? Esboço, né, gente? Não precisa ser um desenho maravilhoso nem nada. Desenhando meu segundo bit aqui. Tá? Meu segundo CI, aliás, desculpe. Tá? Desenhando meu segundo CI ali. Maravilha, vou chamar esse CI aqui de CIB, tá? Tenho de novo de A9 até A0. Tenho de novo 4 bits armazenáveis e os mesmos sinais de controle, tá? Então, quando a gente quer fazer uma associação visando o aumento do tamanho da palavra, pessoal, o barramento de endereços em essência é o mesmo, tá? Então, na verdade, se vocês notarem aqui, eu vou colocar todas as vias de endereço idênticas para ambos os CIs, tá? Então, aqui eu tenho 10 vias, aqui eu tenho as mesmas 10 vias e aqui eu tenho as mesmas 10 vias, tá? Então aqui eu tenho de A9 até A0, aqui eu tenho de A9 até A0 e aqui eu tenho de A9 até A0. Perfeito? Então se vocês notarem, as vias de endereço são as mesmas para todos. Os 2 bits vão estar selecionados, vão estar trabalhando selecionados, né? Então eu estou habilitando a operação dos dois. E o write enable e outros sinais de controle que fossem necessários, tá? A gente simplesmente conecta eles em curto, ou seja, são os mesmos sinais para todos os CIs envolvidos quando eu estou falando dessa operação específica. Okay? Aqui o chip selection também, né? Poderia estar curto-circuitando, eu escolhi simplesmente ligar cada um deles, tá? E aí, gente, a gente determina o que a gente vai fazer com cada um dos 4 bits em cada um dos CIs envolvidos na operação, tá? Então eu posso dizer, por exemplo, mas isso é puramente arbitrário, né? E essa é a parte que vocês têm que entender, tá? Que eu vou colocar aqui o bit 7 até o 4 no CIA e vou colocar o bit 3 até o 0 no CIB. E aí o que eu vou fazer simplesmente é unir esses dois barramentos de forma a criar o barramento com a informação completa. Então aqui eu vou ter as 8 vias, que é o D7 até o D0, tá? Enquanto que em cada um desses barramentos eu tenho somente 4 bits sendo associados. Então tá aqui o jeito que a gente consegue aumentar o tamanho da palavra armazenada. Em essência, né, pessoal, o que a gente faz é coloca uma parcela da palavra que a gente quer criar em um dos CIs e coloca a outra parcela, né, outros X bits no outro CI. Poderia ter aqui, por exemplo, se eu quisesse criar uma palavra de 16 bits, não de 8, poderia ter 4 CIs desse tipo, né? Botaria o D15, 14, 13, 12, de 15 a 12 num CI, de 11 a 8 no outro CI, de 7 a 4 no terceiro e de 3 a 0 no último, tá? Então eu teria 4 CIs, com cada um com 4 bits, onde cada um dos CIs contribuiria com 4 bits, né, da minha palavra total e com 4 fios do meu barramento de dados, tá? De forma a constituir a memória final aqui que eu quero criar, ok? Vamos agora ver um exemplo tratando da questão de aumento da quantidade de palavras armazenadas, ou seja, aumento do número de posições. Bom, vamos agora então tratar do tamanho do barramento de endereços, tá? Ou tamanho do barramento de endereços. Ou simplesmente, né, aumento da quantidade de posições. Que é a mesma coisa que... Então... O nosso objetivo aqui, por exemplo, é criar uma memória com 2, 3, 4, 6, 7, 8 vezes, sei lá, o número que for conveniente para o nosso propósito, tá? Aumentar a quantidade de posições totais observáveis pelo usuário
a partir da associação de vários chips de memórias individuais. Então eu vou pegar aqui vou partir aqui de um exemplo diferente, né? Ou seja, crie uma memória de 4K por 8 usando, tá? Eu vou fazer aqui um caso A, depois a gente faz um caso B, tá? Usando 4 vezes de 1K por 8. Então vou usar aqui 4 CIs de 1K por 8. Depois a gente faz uma mescla aqui de CIs, tá? Para que vocês observem que essencialmente o processo vai ser muito similar, tá? Bom, para começo de história, né? Eu sei aqui que cada CI, né, vai contribuir com 1K por 8. Cada CI eu tenho 1K por 8. 1K equivale a 1024 posições, tá? O 8 a gente já viu o que é, né? 8 bits por posição, certo? Então eu tenho aqui 1024 posições por 8 bits por posição, tá? O que significa, né, que a capacidade de cada CI, capacidade de memória de cada CI é 1024 vezes 8, vai me dar então aqui, quanto? 1024 vezes 8, 4192, eu acho. Já confirma aqui pra gente. Mas é isso. 4 vezes 8. Não, 1024 vezes 8 não, né? Desculpe. Ah, é, 1024 vezes 8. Eu tava fazendo vezes 4, desculpe. Me desculpe. 8.192 bits de capacidade, tá? Então, quando a gente fala na capacidade de memória, a gente está falando na quantidade de bits de informação que ela é capaz de armazenar. Então, sempre para fazer o cálculo da capacidade, a gente simplesmente pega e multiplica aqui o número de posições da memória pelo tamanho da palavra, né? Pelo tamanho que eu consigo colocar em cada posição. 1024 posições, tá? É a mesma coisa que 2 elevado na 10, tá? O que significa que, com a exemplo do caso anterior, né, necessito de 10 vias de endereço por chip. Vias de endereço, tá? O que significa que os meus endereços vão ir de A9 até A0, tá? Então, isso para cada um dos 6. Por outro lado, meu objetivo é criar uma associação de memória onde eu vou ter 4K por 8, tá? E aí a gente tem que observar o que é 4K, tá? 4K vai ser 4096, deixa eu ver se é isso. 4 é 2 elevado na 12. Bom, ou simplesmente, né, 1024 por 4, um pouquinho. Fazendo aqui o cálculo pra gente, 1024 por 4, 4096, tá certo? Tá? 4096 posições, tá? O que significa aqui que eu vou ter 2 elevado na 12, tá? Aliás, né, não poderia ser diferente. Se 1024 equivale a 2 elevado na 10, e eu estou fazendo 4 vezes, né, 1024, tem que ter mais 2 bits, né? O que significa então que eu vou ter, vão ser usadas, né, são usadas 12 vias de endereço. Desculpe, agora que eu notei que vocês não estão observando aí. São usadas 12 vias de endereço, tá? Ou seja, a gente vai ter posições indo de A11 até A0. Basicamente, gente, a solução que a gente vai fazer é uma solução bastante simples, tá? Eu vou usar as 10 vias de endereço de cada um dos 6 vão ser comuns, então o CIA vai ter de A9 até A0, o CIB também vai ter as mesmas vias de A9 até A0, o CIC é a mesma coisa, o CID é a mesma coisa. E vou usar as duas vias a mais, que seriam a A11 e a A10, para decidir qual dos chips vai estar trabalhando naquele momento. Então aqui sim eu vou usar lá o sinal de chip select, o sinal de enable das memórias, de modo a conseguir criar uma memória maior, tá? Fazendo que um chip só trabalhe por vez, ok? Então vamos aqui, tá? Vamos fazer o desenho aqui bonito, ok?
Antes de prosseguir com o desenho, tá, com o esboço, eu vou mostrar para vocês qual é a noção, tá, aqui de trabalho que a gente vai construir. Em essência, tá, pessoal? A gente consegue decidir como é que a gente vai trabalhar com as memórias montando uma tabela que me mostra, em razão das vias de endereço, o que eu vou estar fazendo ou não. Então aqui eu vou colocar o A11 e o A10, que são aquelas vias a mais, né, que complementam as memórias de 1K, que vão além do necessário para 1K, para indicar o que eu estou fazendo seleção. Esses sinais aqui de endereços que eu vou colocar separadamente, sempre são todos os sinais além da menor quantidade possível de vias que eu vou ter em razão do menor chip que eu vou estar associando. Tá? Vou colocar daí os sinais comuns, que é o A9 até o A0. Tá? Posso dizer aqui para vocês qual é o endereço equivalente. Tá? E aí eu vou indicar qual é o chip que vai estar sendo selecionado naquele momento. Tá? Então vamos criar a tabelinha aqui. Tá? E é bem simples o que a gente vai fazer, né, pessoal? A gente vai definir o que vai ser usado para cada um dos CIs. Tá? Então eu sempre começo o meu trabalho usando aqui o endereço 0. Então, o primeiro endereço é o endereço hexadecimal 0. Perfeito? O 0x aqui serve para lembrar a gente que a gente está falando de um endereço hexadecimal, que é a notação que vocês veem na linguagem C. Tá? Então, aqui eu tenho 10 vias. Aqui eu tenho 10 vias. E aqui, obviamente, eu tenho, complementando, 2 vias, o que me totaliza as 12 que eu quero trabalhar. Tá? Se a gente pensar por chip, quando eu penso em 10 vias, eu estou pensando em espaços de endereço capazes de endereçar até 1024 posições diferentes. Como é que eu sei que são 1024 posições diferentes? Porque a primeira posição sempre vai ser a posição 0 e a última posição sempre vai ser a posição 1. Então eu tenho 10 uns aqui, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui eu tenho todas as posições intermediárias. Perfeito? 10 bits aqui vai ser, eu vou ter aqui 8, vai ser 0x 3f 3ff, desculpe, ff para os primeiros 8 bits, tá? E para o restante a gente teria o 0x3, tá? Gente, isso daqui em decimal, aí, até para escrever em decimal, essa é a posição 0 e essa daqui é a posição 1023, o que me dá, vocês podem fazer as conversões aí, tá? O que me dá, obviamente, 1024 posições. Então aqui eu tenho os primeiros 1024, as primeiras 1024 posições presentes, tá? Para eu continuar, obviamente, se eu contei todos os valores, todas as diferentes posições em 10 bits, eu continuo a contagem pro 11º, né? Então eu vou mudar o A10 de 0 para 1. E aí volto todos os meus 10 bits, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? E aplico o mesmo raciocínio. Faço eles variarem tudo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maravilha? Então aqui eu tenho mais uma faixa de 1024 posições. Então aqui eu tinha 1024 posições e aqui eu também tenho 1024 posições. Só que aqui a posição aqui imediatamente subsequente é 1024. Aí eu tenho 1024 mais 1023, vai dar 2047. Tá? Então tá aqui a posição. Ok? Aí vocês vão me perguntar, e esse daqui então quais seriam os endereços, professor? Simples, né? Esse seria o endereço 0x400, estou contando em hexadecimal, né? E vai variando e vai crescendo até chegar no 07FF. E aqui, obviamente, o seguinte vai ser 0800, tá? Bom, e assim vai. Então, vou ter mais 1024 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faço variar todas as possíveis posições em 10 vias de endereço. Tá?
Só que agora não pode ser mais 0 e 1, né? Porque o quê? Eu comecei em 0, 1, 0, 0, 0, 0 e fui até 0, 1 com todos os bits das 10 vias em 1. Então, o próximo endereço vai ser, obviamente, 1, 0. Perfeito? E se vocês mantiverem esse mesmo raciocínio, vocês vão chegar à conclusão que a gente vai terminar com as vias A11 e A10 em 1, né? Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Aqui a gente tinha... Antes a gente tinha começado com 8. Agora eu vou ter 8, 9, 10, 11. O 11 vai ser B. XBFF. Tá? XC00 e 0XFF. É isso? É isso, FF. F. Tá, três dígitos hexadecimais nos bastam aqui. Então, 2048. 2048 mais 1023 vai dar 3000. 3061, isso? 3062 até 4095. Que vai ser a última posição. Então, gente, o que eu fiz basicamente aqui, resumindo? Eu tenho 12 vias de endereço. De A11 até A0 são 12 vias de endereço. As 10 vias que são comuns a todos os CIs, ou seja, vão ser idênticas, vão estar em curto entre todos os CIs. Em curto, o que eu estou dizendo é o A9 vai ser usado em cada um dos CIs o mesmo A9. O A8 vai ser usado em todos os CIs o mesmo A8. Tá? Então, de A9 até A0 são as vias que são comuns. Cada memória ela começa no endereço 0 e termina na última posição da memória, obviamente, sendo com todas as vias do endereço em 1. Na verdade, isso daqui a gente está fazendo uma contagem, né? O primeiro endereço é 0000, o próximo endereço é 00000, 3 pontinhos 1, o outro endereço é 000, 3 pontinhos 10 e assim por diante. Ou seja, eu estou contando as posições, né? Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, assim por diante, até chegar na 1023, que é a última que eu sou capaz de endereçar usando 10 vias de endereço. Perfeito? Então aqui eu tenho as 1024 posições possíveis para um CI, aqui eu tenho as 1024 posições possíveis para outro CI, as 1024 posições possíveis para um terceiro CI, as 1024 posições possíveis para um quarto CI. O que está fazendo a diferença de um CI por outro? Justamente os valores que a gente está atribuindo para o A11 e para o A0. Então vocês poderiam dizer que aqui eu tenho um chip 0, aqui eu tenho um chip 1, um chip 2 e um chip 3. Perfeito? E eu vou usar justamente esses valores do A11 e do A0 como diferenciação de qual chip eu vou estar acionando num certo momento. Então eu vou dizer aqui que eu estou usando isso para o chip A, para o chip B, para o chip C e para o chip D, tá? Então esses caras aqui a gente vai usar, né? Usar no chip select. Esses caras aqui, né, são as vias comuns a todos, tá? E o resto aí a gente só mostrou as posições que a gente estava ocupando em cada um dos 6. Maravilha? Então com isso eu consigo já fazer então o nosso esboço, tá? De circuito, de modo que a gente consiga então representar como é que ficaria essa associação aí de chips de memória, tá? Então eu vou representar aqui. Eu tenho que conseguir enfiar todos aqui junto, né? Vamos espremer um pouquinho aqui o nosso desenho. Vou desenhar aqui os 4 chips e em seguida eu já mostro para vocês como é que ficaria. Fica apertadinho, mas vai dar para representar aqui, tá? Então eu tenho os 4 chips. Tô acabando aqui de desenhar eles. E o que eu vou fazer simplesmente agora é indicar qual é o chip select em cada um dos bits, tá? Nesse caso aqui eu nem vou desenhar a porta lógica, eu vou indicar só a função por questão de espaço, mas normalmente a gente desenharia o esquemático, tá? De acionamento, que é uma coisa bastante simples, tá?
Então tá aqui os meus CIs, né? Vou chamar esse daqui de A, B, C e D. Eu sei que vocês não estão conseguindo ver tudo, eu já vou puxar aqui mais um pouquinho, tá? Então tá ali o A, o B, o C e o D. Todos os nossos CIs têm de D7 até D0, todos eles têm 8 bits de palavra. Tá? Então do D7 até o D0 são iguais. Como aqui todos eles têm exatamente a mesma quantidade de vias, nesse caso eu vou simplesmente curto-circuitar entre eles os barramentos, né? Então a via 7 vai ser a mesma via 7 para todos os CIs. Diferente do caso anterior que a gente tinha visto, onde eu estava naquela situação, separando as vias de dados por chip de interesse. Tá? Tá aqui. Então aqui eu tenho 8 vias, aqui eu tenho 8 vias, aqui eu tenho 8 vias, aqui eu tenho 8 vias e aqui eu tenho as mesmas 8 vias, né? Então aqui é D7 até D0, D7 até D0, D7 a D0, D7 a D0 e D7 a D0. Ok? Então tá aí, né? Então todas as vias de dados são comuns entre eles. Cada um dos meus chips aceita 10 vias de endereço. Eles trabalham então de A9 até A0. A9 até A0. De A9 a A0. De A9 até A0. Maravilha? O que significa que o meu barramento de endereços eu vou separar. Lembrem-se que o meu barramento original ele tem 12 vias. Ele vai de D11, ele vai de D, desculpe. Quando a gente fala em barramento, a gente usa a palavra A, que é de address, né? Ele vai de A11 até A0. Perfeito? E aí ele deriva aqui para 10 vias simplesmente, que são as vias de A9 até A0. Maravilha? De A9 até A0 é o que eu vou jogar para cada um dos meus CIs. Então, todos eles vão ter as vias de A9 até A0 em comum. Tá? Então aqui eu vou ter 10 vias, as mesmas 10 vias e as mesmas 10 vias. Eu vou identificar aqui já para vocês notarem. Tá? Então aqui eu tenho 10 vias, aqui eu tenho 10 vias. É o A9 até o A0, é o A9 até o A0 e é o A9 até o A0. Perfeito? Então eu indiquei aí as 10 vias comuns. E o que a gente faz com as outras vias? Justamente a gente lança elas nos respectivos chip select. Maravilha? Então aqui, lembrem-se que o chip select aqui que eu estou usando é um chip select que está indicando que o chip é selecionado ativo baixo, né? Então eu tenho que produzir um 0 para que isso seja notado. Então eu vou usar aqui portas não E. Perfeito? Então estou colocando aqui as portas não E. Nesse caso aqui eu vou inverter as duas, aqui uma, a outra e nenhuma delas, tá? E aqui, só para não evitar ficar puxando milhares de fios, tá, pessoal, que não vai ajudar em nada, obviamente isso daqui tá vindo lá do barramento, né? Tá? Então eu vou só indicar aqui quais seriam as vias para cada uma das situações, e aí vocês já vão notar que faz sentido, inclusive, de acordo com aquilo que a gente representou na nossa tabela. Então, lembrando, lá na tabelinha que vocês não estão enxergando, tá, mas que a gente tinha feito antes, o chip A, perdão, era o chip 0 também, né, que eu tinha chamado antes, o chip A, ele é selecionado quando o A11 e quando o A10 tem valores zeros. Então, aqui eu vou botar o A11, aqui eu vou botar o A10. Por quê? Porque quando a 11 e quando a 10 forem zeros, o resultado dessa minha inversão vai dar 1, né? Eu vou ter 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1, que invertido vai produzir o 0 que seleciona o meu chip. Aqui, para o chip B, era o A11 0 e o A10 1. Então, vocês estão notando ali que eu estou fazendo as inversões adequadas, né? Que é no caso do A11, que era 0. O A10 não precisa do inversor porque ele era 1. No terceiro chip, no chip C, eu tinha o A11 1 e o A10 0. Então tá aí, tá? E no último chip, por sua vez, eu vou ter o A11
e o A10 ambos com valores 1, né, selecionando a minha memória. Então, pessoal, em essência, o que eu tenho aqui mostrando para vocês é a associação dos 4 CIs, o CIA, o CIB, o CIC e o CID, tá? Todos eles contribuindo com o mesmo tamanho de palavra de memória, os mesmos 8 bits, tá? Cada um deles em razão do chip select que a gente utilizou, conseguindo armazenar uma parcela da memória total de 4096 posições, em razão da seleção, tá, que a gente fez, e pelo fato que os primeiros 10 bits do barramento de memória são idênticos para todos os CIs, ou seja, na prática, lembrando vocês aqui só, né, o que a gente acaba fazendo é isso daqui. Eu mantenho aqui as primeiras 1024 posições no chip A, as 1024 posições seguintes no chip B, as 1024 posições seguintes no chip C e as 1024 posições finais no chip D, e uso os bits A11 e A10 simplesmente para fazer a seleção de cada um dos chips que a gente queira estar trabalhando. Vamos fazer um último exemplo, tá? Agora misturando os dois conceitos. Bom, pessoal, vamos fazer um último exemplo aí de associação de memórias, tá? No caso aqui eu estou mostrando uma memória que já não é um múltiplo de 2 em termos de quantidade de posições, então eu quero uma memória de 10K. Aí a gente vai analisar o que acontece em razão disso, tá? E eu quero construir uma memória de 10K por 16. E aí eu tenho aqui um múltiplo, né, de opções. Eu vou ter um chip de 4K por 16. Eu vou ter 4 chips de 2048, né, 2K por 8. E vou ter 2 chips de 1K por 16. E de alguma maneira eu tenho que associar isso de modo a conseguir criar então o nosso espaço de memória pretendido, tá? Então aqui, gente, a gente tem que imaginar o que a gente consegue fazer com esses CIs aí que a gente tem, tá? No caso aqui, eu ainda fui generoso aqui no exercício que eu dei exatamente a quantidade de chips que vocês precisam, não tem nada a mais, tá? Então a gente está usando aqui o mínimo possível de modo a conseguir criar esse mapa aí pretendido, tá? E aí a gente poderia pensar o seguinte, né? Vamos fazer aqui um esboço rápido. Tem várias formas de organizar, o que eu vou mostrar aqui para vocês não é a maneira única, né? Mas eu poderia aqui usar inicialmente o meu CI de 4K por 16. Então eu teria aqui o primeiro chip, né, de 4K, indicando aqui as 16 posições, então seria o chip A. Perfeito. Então as primeiras 4 posições estariam ali, né? Depois aqui eu poderia usar, vou fazer a mão livre aqui, que é só um esboço mesmo. Eu poderia usar aqui os chips de 2K. Então eu teria aqui 2K e 2K. Cada um deles, né, indo aqui com 8 posições. Então eu teria o chip B, o chip C, o chip D e o chip E. Notem que são chips justamente de 2K por 8, cada um deles, tá? Então eu já separei aqui no meio a palavra. E aí eu poderia finalizar aí com os chips de 1K por 16. Aqui eu teria 1K e 1K. Aqui eu teria o chip F e o chip G. Esse total aqui me geraria o que eu pretendo, né? 4 mais 2 mais 2, 8, 9, 10K, tá? Por 16 posições. Então eu já tenho aqui uma noção de como que eu quero fazer a minha associação aqui dos diferentes chips de modo a criar o mapa de memória pretendido, tá? Esse é o meu mapa aqui, essa é a minha visão de como é que eu vou fazer a minha associação. Bom, vamos continuar, tá? O que a gente tem que lembrar que a gente está fazendo, né? Eu tenho que ver quantas vias de endereço eu quero utilizar, tá? Então aqui eu vou começar a fazer assim, ó, 16 vias, tá? 16.000 é 8.192, 16K, só um pouquinho. Vou fazer o cálculo aqui rapidinho para vocês. 16 vezes 1024, 16.384 posições, tá? 6.384 posições. 16.384 vai nos exigir 14 vias de dados. É a mesma coisa que 2 na 14, né? 14 vias de endereço. Ok? E assim a gente vai vindo agora, ó. 8K é 8.192, né?
que é 2 na 13, 13 vias de endereço. 4K a gente já tinha feito, né? Era 4.000 e perdi a conta aqui. 4K, mesma coisa aqui, 4.096 posições. 2 na 12, né? 12 vias. 2K 2048. 2 na 11, que equivale a 11 vias de endereço. E por fim 1K, eu vou ter 1024 posições, né? Que equivale a 2 na 10, que são as 10 vias de endereço. A gente já está trabalhando até bastante com essa situação. Maravilha, pessoal. E aí? E aí que vocês têm que notar que alguns fatos. Primeiro, eu quero criar uma memória de 10K. Perfeito? Que é o meu mapa aqui, né? Eu quero os 10K de memórias, as 10.000 e poucas posições aí endereçáveis. Porém, quando eu considero em quantidade de vias de endereço, ou eu endereço 8.192 posições, ou 16.384. É óbvio que eu não posso pegar 13 vias, porque 13 vias não atende o meu problema. Então eu tenho que usar necessariamente 14 vias, tá? Em razão de eu pretender, né, utilizar e endereçar 10K no total. Maravilha? Então eu tenho que fazer isso, ok? Então eu vou usar aqui para o meu problema, vai usar 14 vias de endereço, tá? 14 vias de endereço. Então a gente vai usar basicamente o nosso barramento sendo identificado de A13 até A0, ok? E aí eu começo a olhar os chips que eu tenho. Eu tenho um chip eu tenho um chip de 4K, tá? Então, chip de 4K. O chip de 4K, ele precisa, como a gente já viu, 12 vias, tá? Então, o chip de 4K, ele tem 12 vias, o que significa que ele vai usar os endereços de A11 até A0. O chip de 2K, ele tem 11 vias, o que significa que ele vai necessitar das vias indo de A10 até A0. E o chip de 1K, que é o menor chip que a gente tem aí para construir a nossa memória, ele vai necessitar de 10 vias, o que significa que ele vai usar de A9 até A0. Então, o menor espaço que eu tenho aqui endereçável é o espaço indicando de A9 até A0, né? Que é o que eu vou fazer na hora de montar a minha tabela. Mas eu vou ter que apresentar o quê? Além do A9 até A0, eu vou ter que apresentar o valor do A13, do A12, do A11 e do A10 e verificar como é que fica a situação, então, considerando essas vias distintas de endereço. Uma dica, tá? Sempre quando a gente tem esse tipo de mapa, é interessante a gente começar a trabalhar pela memória maior, tá? Em direção aos chips de menor tamanho. Por isso que eu comecei no chip de 4K, passei para os chips de 2K e terminei no final usando o chip de 1K, simplesmente para estar fazendo então a nossa identificação. Então vamos lá montar a nossa tabelinha e vamos ver como é que vai ficar em termos de situação dos endereços, tá? Então vamos montar ela aqui, tá? Eu vou ter aqui quais vias mesmo? Vou ter a via A13, A12, A11, A10, e aí eu vou ter as vias comuns, né? Que vão ir de A9 até A0, tá? Em razão disso eu vou identificar qual chip vai ser usado, mas na verdade para usar o chip que eu vou usar, eu já vou usar aqui o meu mapa, né, como referência daquilo que eu quero construir, tá? Eu não vou precisar, apesar de vocês terem quatro vias aqui independentes, de A13 até A10, eu não vou precisar de 16 situações diferentes, porque as memórias têm tamanhos diferentes, tá? Então a gente vai começar tentando caracterizar o que vai acontecer. Para começo de história, né? Uma memória de 4K, para memória de 4K, eu vou ter que considerar o A11 e o A0. Então eu vou indicar aqui na memória de 4K, eu vou indicar aqui em vermelho, tá? Para memória de 4K, eu tenho esse espaço aqui todo em comum.
Ok? Maravilha. E aqui então a gente vai ver como é que a gente vai endereçar. Por que que eu tenho que considerar esse espaço em comum? Porque como a minha memória é de 4K, relembrando, a minha memória de 4K, ela exige o trabalho com 12 vias. As vias indo de A11 até A0 são as vias que vão entrar diretamente no chip. E aí eu identifico a primeira posição dessa memória como sendo a posição onde os bits são todos zeros. Certo? E a última posição dessa memória como sendo a posição onde os bits são todos eles setados, são todos eles uns, né? Tá? E isso daqui vai ser o meu chip A. Maravilha? Como eu começo a construir a minha memória do início usando o chip A, eu sei aqui que a identificação do A13 e do A12 nessa situação é a identificação 00. Ok? Então eu identifiquei aqui um primeiro bloco de 4K. Maravilha? Então tá aí identificado o nosso bloquinho aqui de 4K, tá? E se vocês pensarem bem, como a gente tinha visto antes, né? Com 14 vias de endereço eu posso ter 16K, o que significaria que eu teria 4 blocos de 4K sendo usados, né? O que significa que o meu próximo bloco aqui vai ser o bloco 01. Maravilha? Como eu tenho em seguida chips de 2K, para os chips de 2K, gente, eu preciso usar do A10 até o A0. Então eu vou botar aqui um primeiro espaço de 2K. Óbvio que os tamanhos aqui na tabela eles não estão sendo indicados bonitinho, né, visualmente. Mas o objetivo aqui é usar a tabela corretamente, né? Então, não ficar uma coisa visualmente perfeita, tá? Então tá aqui. Isso daqui me identifica meu próximo bloco de 4K. Então aqui eu tenho mais 4K, tá? Totaliza 8 dos 10K que a gente quer criar em termos de associação, né? E aí, gente, obviamente eu tenho que identificar quais são os passos de 2K, né? Porque aqui eu vou ter 4K no total, mas aqui eu tenho 2K e aqui eu tenho 2K. Maravilha? Tá aqui. Perfeito? Então os primeiros 2K eu vou usar o A11 0 e os próximos 2K eu vou usar o A11 1. E aí a primeira posição a gente já sabe, né? Todos os bits em 0. Última posição, todos os bits em 1. Mesma coisa depois. Tá? Ok? Então aqui inicia tudo em 0, termina tudo em 1. Maravilha? Então aqui eu tenho um primeiro espaço de 2K seguido por um outro espaço de 2K, totalizando os 4K desse bloco 01 aqui que a gente está usando, né? Para identificar os blocos de 2K, eu vou chamar então. Notem como é que a gente chamava, né? Primeiro bloco era 00, né? A13 e A12. Agora eu tenho que dividir mais. Não basta agora dividir em 4K, eu tenho que dividir em 2K. Então vou adicionar um bit. Próximo bloco vai ser 01 com 0 no final. O outro bloco 01 com 1 ali no final, certo? Então eu defini os valores indo de A13 até A11, tá? Como os meus CIs eles eram de 8 bits por palavra, aqui eu vou ter que usar para o B e para o C. E em seguida eu vou usar o próximo espaço para o D e para o E. Por que isso, gente? Em razão do mapa que nós havíamos construído. Lembrando de novo, né? Ó, o primeiro 4K era com A, os próximos 2K B e C, os próximos 2K D e E. Tá? Maravilha. Bom, por último, eu tenho que agora trabalhar com chips de 1K. Então, para os chips de 1K, eu preciso somente dos 10 bits mínimos ali comum, né? O A9 até o A0. Então, botei aqui 1K, botei aqui mais 1K. Perfeito? Maravilha. Isso daqui, gente, vai entrar de que maneira? Notem que agora eu vou trocar. Antes eu tinha aqui 00, passou para 010, 011, a próxima identificação, que é o próximo bloco de 4K que eu teria para trabalho. Meu próximo bloco de 4K seria o bloco 10.
Perfeito? Ok? Então, o bloco 1, 0, que iria além aqui, né? Então, só para mostrar para vocês que vai ir ainda, vai seguir. Eu vou mostrar aqui o que vai acontecer, né, com o espaço total. Aqui eu teria mais um bloco de 4K, tá? Aqui é um 0, né? E por fim, se a gente quiser ainda, dá para mostrar o último bloco de 1K, de 4K, perdão. 1K não, 4K, tá? Que seria o bloco 1 mais 4K, ok? Então aí, né? Maravilha. Esse bloco de 4K, ele está sendo dividido em dois blocos de 2K. Então tá aqui, né? Eu tenho um bloco de 2K aqui, que é o bloco 0, e eu tenho um bloco de 2K, que é o bloco 1. Perfeito? Então eu identifiquei o primeiro bloco de 2K e o bloco seguinte de 2K. 2K mais 2K, totalizando os 4K aqui que eu tenho nesse espaço 1, 0. Tá? Para eu diferenciar o espaço 0 e o espaço 1, 0, perdão, em dois espaços de 2 kilobytes, de 2K posições, melhor dizendo, tá? Eu uso mais um bit separando então o espaço aqui, que seria o espaço comum 0, em dois subespaços de 2K. Maravilha? Só que não basta isso, né? Além disso tudo, eu ainda tenho que dividir mais. Por quê? Porque na verdade eu tenho chips de 1K. Então eu vou usar mais uma divisão aqui. E vou dividir aqui em 1K e em 1K. Para isso eu uso mais um bit. Então vou ter aqui o bit 0 e o bit 1. Perfeito? E aí eu já sei que a primeira posição é todos bits zeros, né? Última posição, todos bits 1. Tá? E aí, de acordo com o meu mapa, esse vai ser o CIF e esse vai ser o CIG, tá? E aí, pessoal, e os blocos restantes? Isso daqui é não usado, tá? E esse último bloco de 4K também não usado. Então, notem que no espaço de 14 vias de endereço, no espaço aqui de 14 vias de endereço, tentando aqui então retomar, né, o que a gente fez. No espaço de 14 vias de endereço, eu teria um total de 16K. Perfeito? Se eu pegar os dois bits mais significativos, o A13 e o A12, eu vou ter basicamente 4 opções. Né? Então eu peguei os 16K e dividi em 4 blocos de 4K. O bloco 00, o bloco 01, o bloco 10 e o bloco 11. A questão é que, apesar de eu ser capaz de endereçar até 16K posições, eu só quero usar 10. Então, os 6K finais, 4K mais essa parcela aqui de 2K, eles acabam não sendo usados. Tá? O que significa não ser usado? Significa que, muito embora eles sejam endereçáveis, eu consiga colocar o valor da posição na memória, na prática eles não vão gerar nenhum resultado. Isso significa que se vocês tentassem acessar isso em algum dispositivo eletrônico, por exemplo, um microprocessador, um microcontrolador, basicamente vocês não teriam posição nenhuma, nenhum retorno da memória, vocês obteriam nada, vocês estariam acessando uma posição inexistente, nenhum chip de memória seria acionado. Consequentemente, o que a gente observaria? A gente observaria que as vias de dados ali, elas estariam todas em alta impedância, tá? Significa na prática que vocês não teriam nenhuma leitura lógica de nível válido, tá? Ou seja, vocês podem interpretar isso como leitura inválida ou como sujeira, né? Algo que é a mesma coisa, né? Que qualquer coisa que eu leia ali não tem significado físico real, tá? Maravilha. O que eu fiz aí? Depois que eu dividi em blocos de 4K, eu fui vendo de acordo com o meu mapa de memória que a gente tinha construído. O primeiro bloco de 4K eu botei no chip A, que tinha 4.000 posições, 4.096 posições. Depois eu tinha chips que eram chips de 2K. Então eu tenho que pegar o bloco de 4K01 e dividir em dois subblocos de 2K. Criei o bloco então 010, os primeiros 2K, e o subbloco 011, que são os próximos 2K. Aí atribuí lá os chips, né, considerando que o chip B e o chip C
eles são capazes de armazenar só 8 bits da palavra, e o chip D e o chip E também são capazes de armazenar só 8 bits. Então isso significa o quê? Que nessa faixa de endereços aqui o B vai armazenar 8 bits e o C vai armazenar os 8 bits menos significativos. Nessa faixa de endereços aqui, iniciando em 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0 e terminando em 0, 1, 1, 1. Desculpe. 1, 1, tá? Eu vou ter o D armazenando os 8 bits mais significativos e o chip E armazenando os 8 bits menos significativos. Acabou? Não. Não, porque eu só fiz 8.000 posições. Então eu tenho que ir para o próximo bloco de 4K. Desse próximo bloco de 4K, eu tenho que subdividir em blocos de 2K, porque eu não quero, né? Eu não quero 12K posições, eu quero simplesmente 10K posições. Maravilha? Então 4K mais 2 vai me dar as 10K posições, as 10 mil e poucas posições que eu quero trabalhar. Ok? Porém, não basta dividir em 2K, porque eu tenho que dividir de novo em blocos de 1K, porque os meus CIs vão ser capazes de trabalhar com no máximo 1024 posições cada um, tá? Então eu peguei o bloco de 2K 100 e subdividi ele de novo. E aí criei um bloco de 1K0 e o bloco de 1K1. Então eu vou ter 1000 e vou ter o bloco 1001, tá? Cada um endereçando um dos CIs de interesse. Maravilha. Vamos pegar isso daqui agora e montar o nosso mapinha, que vai ficar uma figura bonita, tá? Eu vou tentar desenhar ele nesse sentido aqui, tá, pessoal? Ver se vai resolver nossa vida, tá? Então eu vou ter o que? Eu vou ter aqui um bocado de CIs, né? Então eu vou ter um CIA, tá? Deixa eu desenhar com azul que fica melhor, né? Vou ter um CIA, tá? Tá aqui o nosso A. Vou ter um CIB. Só que aí não é o B, né? Eu vou desenhar o B e o C. Tá, vou desenhar eles lado a lado aqui. Tá? Maravilha. Vou ter o C e C. B e C desenhados. Tá? Então aqui vai ser o B, aqui vai ser o C. Vou ter o D e o E. Talvez a folha fique pequena aqui. Tá? Vou ter o D e o E. Tá? Tá aqui o D, tá aqui o E. E deixa eu puxar mais pra cima ela. Tá? O D e o E. E vou ter o F e o G, né? Vamos ver se eu vou conseguir desenhar tudo na mesma folha. Um pouquinho de sorte. Tá. Vou ter o D e o E. Tá aqui. Então desenhei aqui todos os meus CIs, tá? Para esboçar aqui como é que vocês vão entender o esquema de ligação. Ok? Então E, o F e o G. Maravilha, tá? Na minha saída eu tenho um barramento de 16 vias, tá? Então estou representando aqui as 16 vias, que equivale ao D15 até o D0. Perfeito? Essas 16 vias, no caso dos CIs A, F e G, elas estão inteiras ali, né? Então D15 até Z0, D15 até D0, D15 até D0, tá? Então nesses CIs aí elas vêm bonitinhas. Ok? Ali. Ali. Vão se associar lá, vão se conectar lá ao barramento, né? Então aqui eu tenho 16 vias, aqui eu tenho 16 vias, é D15 até D0.
Bom, então, né, de D15 a D0, cada um dos nossos CIs aqui, tá? O CI superior aqui também, ele armazena os 16 bits de palavra, né, nele próprio, ok? Tanto aqui. Então ele também tem 16 vias, né, de D15 a D0, tá? E aí os 6B, C, D e a gente sabe que eles não, né? E eles vão ter, cada um deles, somente 8 bits. Estou indicando aqui, né? Então, cada um deles armazena de D7 a D0 internamente, né? E aí eu é que vou dar o significado, né? Eu vou dizer aqui que o bit E e o bit C, eles vão armazenar 8 bits. Tá aqui, conexão, conexão. Eles vão armazenar efetivamente de D7 até D0. Enquanto que os bits B e D, eles vão armazenar os 8 bits mais significativos, né? Então, estou apresentando isso aqui. Tá? Então, aqui tenho 8 vias, né? Só que aqui é D15 ao D8. E mesma coisa aqui no B, né? São 8 vias, porém é D15 até D8, né? Então, tá aqui. Ok? De D15 até D8. Então tá aí, tá? A gente já concluiu então a nossa associação do ponto de vista de barramento de dados. Falta a gente fazer o barramento de endereços. Então vamos fazer o nosso barramento de endereços aqui. Eu vou ter que puxar um pouquinho pro lado, né, para mostrar como é que ele vai ficar. Lembrando que o meu barramento total, aí a gente agora vai representar de cada um dos CIs, né? O CI A, ele tem 4K, consequentemente ele tem as vias indo de A11 até A0, maravilha. O CI B e C, eles vão de A10, B, C, D, E, né? Eles vão de A10 até A0, A10 até A0, tá? E o CI, F e G, por sua vez, eles vão de A9 até A0. Então, né, pessoal, o que a gente tem que fazer aqui, basicamente, é isolar, né, o que a gente vai entregar em termos de vias de dados para cada um dos chips em consideração. Maravilha? Fora fazer os chip selects, né? Cada um vai ter o seu chip select, tá? Cada um com o seu chip select. Lembrando que o chip select aqui do D e do E, eles são idênticos. Então aqui, né, eu vou representar que o chip select dos dois é o mesmo. Tá? Então vamos representar aqui do D e do E o chip select é o mesmo. Do B e do C o chip select também é o mesmo. Maravilha. Então estamos apresentando os chip selects, tá? E aí de cada um deles, né, a gente vai ter um chip select próprio, tá? Eu vou representar as funções aqui, né? Então aqui o chip select seria A13 barrado vezes A12 barrado, é uma não E, né? O chip select aqui do B e do C é A13 barrado, A12, A11 barrado. Tá? Aqui. Deste outro cara aqui é o A13 barrado, A12 e aí A11, tudo invertido. Dos chips F e G, por sua vez, a gente vai ter A13, A12 barrado, A11 barrado e A10, tudo isso invertido. E o chip select aqui do G, por sua vez, vai ser A13, A12 barrado, A11 barrado e aqui era 10 barrado também, desculpe, tá? E aqui A10. Aí sim.
Então tá aí o chip select de cada um deles. E aí, obviamente, né, pessoal, aqui nas respectivas vias aqui de endereços, a gente vai colocar, lembrando aqui que entre esses chips aqui, a gente tem um curto, né, entre esses chips. A gente tem um curto. Aqui eu vou colocar então do A11 até o A0, do A10 até o A0, do A10 até o A0, e aqui obviamente, né, do A9 até o A0 e do A9 até o A0. Ok? Então criamos aí a nosso esquema aí de associação, bem complexo, né, para criar esses mapas de memórias aí diferente aí que a gente propôs. É óbvio, né, gente, que normalmente a gente não tem na prática uma situação desse tipo, tá? De chips de tamanhos tão diferentes assim, tá? Tipicamente vocês vão ter chips de 4, 8 ou 16 bits de palavra, tá? Porém, vocês vão usar normalmente chips com os tamanhos, né, a quantidade de palavras, número de posições idênticos, tá? Vocês não vão ter essa situação de ter um chip de 4, chip de 2 e chip de 1, tá? Isso aqui é uma situação só hipotética aqui para mostrar para vocês como é que seria um cenário aí meio estranho de associação de chips de memória. Como comentário extra, além disso tudo, tá, pessoal, a gente ainda poderia fazer mapeamento de dispositivos de entrada em memória, de entrada e saída, desculpa, de entrada em memória não, dispositivos de I/O, tá, de entrada e saída, mapeados em memória. Tá? Então eu consigo usar o barramento de endereços, não agora para estar acessando chips de memória em si, tá? Nenhum chip, não acessar uma E2 Prom, não acessar uma memória RAM, mas sim para acessar um latch de um dispositivo, por exemplo, que é um pino externo. Tá? Então a gente consegue fazer o mapeamento usando as vias de endereço, né, e usando essa função de chip select delas para selecionar um determinado dispositivo externo, né, que é uma coisa bastante comum de ser efetuada aí mundo afora. Ok? Vou dar mais um exemplo, mas porém de um tópico aí diferente agora, que é a questão de funções em memória, tá? Isso aqui é mais a título de vocês terem noção que isso é possível, tá? Então, funções lógicas em memória, porque às vezes o pessoal não se dá conta. Gente, uma memória ela atua efetivamente para começo de história com a função de um decodificador, tá? A partir do barramento de endereços, né? Então vamos pensar o seguinte, ó, vou desenhar aqui uma memória, obviamente uma memória fictícia, tá? Essa memória aqui, o que eu vou desenhar é uma memória de duas posições, tá? Bit 1, bit 0 só. Aliás, de dois bits de palavra por 4 posições, tá? Vou desenhar as 4 posições aqui. Tá? Ok? Então vou desenhar a memória só para explicar o que a gente poderia fazer nessa situação. Tá? Isso é uma técnica que se usa, por exemplo, em dispositivos lógicos programáveis, tá? De colocar a função lógica em memória, visto que é um recurso que oferece bastante flexibilidade nesse aspecto. Tá? Então aqui eu teria o bit 1, né, o D1 e o D0, tá? Ok? Então aqui, né, sairia aqui uma via, elas se uniriam para formar o barramento de D1 até D0, perfeito? E para endereços, né, pessoal, eu vou ter 4 posições. Então, lembrando que 4 posições, eu estou só representando aqui, tá? Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, tá? Para 4 posições, eu sei que eu preciso de 2 vias de endereço. Então, eu vou ter os endereços indo de A1 até A0, tá? Só que aí, pessoal, eu vou usar aqui o D0 como exemplo, tá? Imaginem aqui que a gente tem o 1, aqui a gente tem a 0, aqui a gente tem a 1 e a gente tem a 1. E vou mostrar para vocês que isso daqui equivale, obviamente, a uma certa função lógica em razão das vias de dados, tá? Por quê? A posição 0 é a posição que é selecionada nessa situação, quando a 1 está barrado e quando a 0 está barrado. É a nossa posição 0. A posição 1, por sua vez, ela é selecionada quando a 1 é 0 e quando a 0 é 1. A posição 2
e é um decoder que a gente está representando, né? Ela é selecionada nessa situação e a posição 3, por sua vez, é selecionada nessa condição. Maravilha? Acontece que quando eu indico a posição aqui no valor do A1 e do A0, quando eu indico aqui 00, a gente poderia representar aqui, né? 00, 01, 10 e 1. Quando eu indico a posição aqui que eu quero, eu estou recuperando como saída na via D0 o valor que está armazenado na memória. Tá? Então eu poderia enxergar o D0 nesse sentido como uma função y. E o resultado dessa função y seria A1 barrado vezes A0 barrado vezes 1, ou A1 barrado vezes A0 vezes 0, ou A1 A0 barrado vezes 1, ou A1 A0 vezes 1. E de onde que eu estou tirando esses 1s e zeros aqui que constituem a minha função? Justamente do valor que está armazenado ali no bit D0, ou no bit 0, simplesmente, das minhas palavras em memória. Perfeito? Consequentemente, eu estou conseguindo montar, a partir do valor que eu armazenei na minha memória, a tabela verdade que eu geraria como função das minhas entradas A1 e A0. Então eu consigo armazenar numa memória de quatro palavras, de 4 posições, tá? E 1 bit, eu consigo armazenar uma função, a tabela verdade completa, né? Esse aqui seria o resultado da minha tabela verdade. Consigo armazenar a função equivalente a 2 variáveis. Ou seja, né, se eu olhar de uma outra maneira, eu poderia olhar isso da seguinte forma. A tabelinha verdade mesmo, ó. Eu vou ter o A1, eu vou ter o A0. Lembrem-se que o A1 e A0 eu posso dar o nome que eu quiser, né? E aqui eu vou ter o D0. Maravilha? Então, se eu quiser armazenar essa minha função, eu poderia chamar isso daqui de AB e poderia chamar esse meu D0 de Y0. Perfeito? Então, eu vou conseguir armazenar aqui, né, os valores que eu quero. Ó, 00, 01, 10, 11. Isso equivale a posição 0, posição 1, posição 2 e posição 3. Maravilha? E aí eu posso armazenar então o conteúdo que eu quiser, né? Que nesse caso era 10, 11, que equivale de novo ao valor que eu estou armazenando lá naquele meu bit. Perfeito? Então pensem o seguinte, olhem só que interessante, uma memória de 1K por 4, ela permite 4 funções distintas, diferentes, uma para cada bit, tá? Então eu teria a função y3, y2, y1, y0, sendo que eu teria até 10 variáveis de entrada, que é muito maior que as funções aí que vocês já pensaram em criar, né? E o que eu colocaria em cada posição, em cada bit? A tabela verdade da função de 10 variáveis que eu estou querendo implementar. Então notem que coisa prática, né? Se eu tenho uma função, por exemplo, de 8 variáveis, eu posso pegar uma memória de 256 posições. E em cada bit dessa memória eu posso armazenar o resultado, né? A saída da tabela verdade daquela função de 8 variáveis que eu estou interessado em fazer. Ok? Por hoje é isso, tá? Vocês vão ter alguns exercícios associados a esses tópicos e eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue trabalhar isso no DITS também.